Oi pessoal, bem-vindos ao Em Alta, o podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br. Eu me chamo Luan Ribeiro, se essa é a sua primeira vez aqui, é o que eu falo em todos os episódios, né? Volta lá nas principais plataformas de áudio, coloca Em Dia ES, que vocês vão ouvir os episódios do Em Alta e dos outros podcasts produzidos pelo estúdio Em Dia ES. Tem Quero Me Conectar, tem Mulher de Identidade, tem o Pop em Dia e... tem que puxar a sardinha pro meu podcast aqui, o Em Alta, que a gente traz assuntos de sexualidade, mercado, tecnologia, política, saúde, marcos importantes, pautas muito importantes, como sempre. Eu também faço aquela puxadinha do que tem de destaques no site endies.com.br lá no final, tá? Hoje estou com a Larissa, ela que é psicóloga, e a gente está no mês do Setembro Amarelo, também é Setembro Verde, né? O Setembro Verde faz aí um incentivo à doação de órgãos. E o Setembro Amarelo ele traz a temática da saúde mental. E aí eu pergunto para Larissa. Olá, Larissa, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Como cuidar da nossa saúde mental nesse pós-pandemia, nesse período de tantas divergências políticas, um mundo que está bem globalizado? A impressão que eu tenho de que o boom da conexão veio e também conflitou muitas coisas que não se conflitavam antes, né? Então a gente vive realmente um mundo que está cada vez mais acelerado e como cuidar da nossa saúde mental na atualidade. Acho que, antes de tudo, a gente precisa entender o que é a saúde mental, até pra gente entender como é que a gente pode cuidar dela ou não. Quando você pensa em saúde mental, você pensa em quê? Estar me sentindo tranquilo, feliz, com planos. Será que para ter saúde mental tem que estar feliz? É uma pergunta. E o que seria saúde mental? Então, porque a saúde mental engloba muito as questões assim, as questões emocionais, as questões psicológicas, a forma como a gente se relaciona, não só com as outras pessoas, mas a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com o mundo, enfim, as nossas relações como um todo. Quando a gente fala em cuidado de saúde mental e nesse mundo acelerado, muitas divergências que a gente está vivendo, entrou na moda falar que é só fazer terapia, né? Então vai lá, faça terapia, a solução dos seus problemas é fazer terapia. Mas aí vamos pensar assim, quem é que tem condições de fazer terapia hoje? Sabe? Porque é um investimento que a gente sabe que não é um investimento geralmente barato, apesar de que, enfim, existem, né, propostas e propostas, mas de modo geral não é um investimento barato. Então assim, e aí? Então quem não pode fazer terapia não pode ter saúde mental? Né? Então... acredito que cuidado da saúde mental envolve muito um bem-estar completo, assim, o quanto que você, que forma que você se relaciona com as pessoas, que modo que você cuida de você. O que é autocuidado? Autocuidado é outra coisa que entrou na moda, né? E as pessoas atribuem autocuidado como se fosse assim, só fazer um skincare. Uma questão de estética, né? Só um skincare, vai pra academia e tudo. E não é só isso, não que isso não possa ter vantagens, não que isso não possa trazer também, proporcionar bem-estar. Mas não dá pra resumir a isso. Então, assim, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Isso vai ser muito pessoal, na verdade. Não tem uma fórmula mágica, né? Então, o que funciona para você vai funcionar para mim. Às vezes, para você, cuidado com saúde mental é, sei lá, tomar um banho quente depois que você passou um dia de trabalho e assistir uma série. Isso também é cuidado. Então, você precisa entender, assim, o que me faz bem, né? O que faz com que eu me sinta potente, o quanto que eu me compreendo, o quanto que eu me respeito. Porque tem um bocado disso, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente imagina uma pessoa livre, leve e saltitante. Se a pessoa está bem de saúde mental, ela está livre, leve e saltitante. Não necessariamente, né? Porque, assim, às vezes a gente vai estar triste. Tem dia que vai ser dias muito complicados e a gente vai falar, rapaz, hoje o negócio está pesado. Isso quer dizer que a gente está mal de saúde mental? Não, mas a gente também precisa entender que, assim, vão existir momentos assim. E a gente precisa ter compreensão suficiente de si para entender que esses momentos vão existir, mas que eles também vão passar. Assim como os de felicidade passam, os de tristeza também passam. A gente pode atribuir saúde mental, então, tendo em vista que posso estar triste com saúde mental, posso estar feliz com saúde mental, posso atribuir, então, isso a uma estabilidade emocional? Isso seria uma saúde mental? Pode ser, mas entenda que, é um assim... caminho. A estabilidade emocional, ela é uma falácia, assim. Quem é que está estável emocionalmente o tempo inteiro? Ninguém, né? Eu acredito que eu posso falar para mim mesmo que a qualquer momento eu vou chorar aqui. A qualquer momento eu vou rir. Exatamente. Então, assim,
A estabilidade ela é muito instável quando a gente fala de emoções, porque assim, vai depender de como que a gente está naquele dia. Exatamente. Vai depender de como a gente está naquele dia, quem a gente encontrou naquele dia, o que a gente viveu naquele dia. Então assim, é como se fosse uma montanha-russa. No dia que você achar que você chegou num lugar que você fala assim, nossa, eu tô muito bem, tô muito feliz, eu tô satisfeito com a minha vida, com tudo, aí você acha que você vai ficar lá pra sempre. O problema é esse, achar que você vai ficar lá pra sempre. Porque não vai, né? E a importância de você ter... Tá preparado para os choques que vem aí, né? Não imagina que a gente fica o tempo inteiro estável, né? Exatamente. Aí por isso que eu falo que cuidado com saúde mental também é muito uma questão de autoconhecimento. É entender que, assim, haverão momentos muito bons e a gente precisa aproveitar, curtir mesmo esses momentos muito bons, mas entendendo que outros problemas surgirão. E não fugir da dor também. A dor, ela é inerente à vida. Então, assim, se tem dor, tem vida também. Se tá doendo é porque eu tô vivo. Então, assim, não dá pra fugir da dor. A gente tá numa sociedade que tá muito tentando negar, né? Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar irritado, eu não posso ficar estressado. Eu não posso. Aí a gente coloca um sorriso no rosto, ainda mais em tempos de rede social. E aí você vai lá na rede social, tá todo mundo bem. Todo mundo... Na vida perfeita. Ó, todo mundo tá lá no Rock in Rio uma hora dessa, você não tá. Uhum. Então, assim, bicho, todo mundo tá com muito dinheiro na conta, é só você que não tá. E aí você vai criando essa sensação de que só eu que não estou tão bem. Obrigado, e todo mundo tá muito bem. Que eu não tô lá no Rock in Rio. Eu também não tô e a gente tá aqui. Isso não quer dizer que a gente tá mal. Não, com certeza não, mas eu tô curtindo no canal. Não posso falar nome de canais aqui porque não estão patrocinando, mas tô curtindo online, isso aí. É isso aí, pronto. E pode ser que você esteja curtindo até mais do que algumas pessoas que estão lá. O problema é que usar o outro como parâmetro do nosso próprio bem-estar... Também tem aquele parâmetro, assim, né? De que tem quem está lá apenas para estar agradando a rede social, né? Exatamente. Tem Será isso? que a pessoa está de lá fato curtindo aproveitando? Ali? Tem isso, ó. As indiretas aí chegando, hein? Então, assim, não necessariamente quem está lá está super bem. O que a gente vê numa rede social, e não só na rede social, mesmo aqui pessoas que você convive dentro do trabalho, você vê um recorte da pessoa, você vê um recorte da vida dela, você vê o que a pessoa está tentando te mostrar. Entregando ali, né? Exatamente, não é o que a pessoa realmente é como um todo. E eu quero trazer agora a pauta quente desse podcast, né, que vocês sabem que a gente não fica aqui enrolando, a gente vai logo direto ao assunto. Convidei Larissa para poder... Amanhã eu tenho, gente, eu aproveito esse podcast para fazer umas consultas que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, assim, amanhã eu tenho uma festa de família. Mas espera aí, eu vou cortar ele aqui para falar que, assim, tem muitos espaços que fazem consultas gratuitas, isso aí, gente, tá? Isso aí, importante. Então, isso também não é desculpa para não procurar cuidado. Para não procurar tratamento, isso aí. Amanhã tem uma festa de família. E aí eu pensei, vou perguntar para Larissa sobre uma situação. A gente está aí faltando 20 e poucos dias, né? A Andressa me disse que tem 20 e poucos dias para acontecer as eleições. Momento de extrema importância, mas também é um momento bem sensível. Porque nós temos aquele tiozão do Zap, nós temos a galera que pensa em bolhas totalmente diferentes dentro da mesma família, né? E aí, como que a gente não estraga o relacionamento familiar, não acaba com o almoço do domingo, como que a gente não sai do grupo ou arruma um barraco no grupo, como que a gente consegue conviver em família, assim, não é nada receita de bolo, mas suas dicas de psicóloga pra gente, quanto família, a gente não deixar que o clima acalorado das divergências políticas crie um ambiente ruim, tóxico, né, dentro das famílias. O que você daria assim, de sugestão para os nossos ouvintes? Eu sou psicóloga, então vou começar com um questionamento. Certo. Você está indo para essa festa de família por quê? Qual o seu objetivo aí nessa festa de família? Estar com minha família. Estar com sua família, mas você quer estar com a sua família, o que você quer viver com ela? Os momentos importantes ali, a presença, se divertir com eles. Se divertir. Tá. Tem como a gente se divertir falando de temas polêmicos? Tem, mas eu vou deixar minha opinião de lado. Prefiro que temas sensíveis sejam tratados em ambientes adequados, momentos adequados, não soltos assim na mesa, acho que, né? Tá, vamos minha lá. Minha opinião. Assim. Tá, por que eu fiz esse questionamento assim, né? A gente está vivendo um momento político, é um momento muito denso, né? Então, tem muitas polarizações, então as pessoas não estão tão abertas ao diálogo. E eu estou generalizando assim, porque você vê que realmente a grande maioria não está aberta a dialogar sobre nenhum tema. As pessoas estão abertas a defender esse ou aquele e pronto, acabou, né? Então, quando eu pergunto o que você está indo fazer lá,
nessa festa, né, quais seus objetivos, é justamente para entender também assim, para você entender assim, cara, o meu objetivo aqui é arrumar uma treta, ou meu objetivo aqui é passar um domingo agradável com a minha família. Eu não estou dizendo que não possa haver diálogo, né? Eu não estou dizendo que não possa haver uma fala sobre isso, mas a gente precisa entender que assim, nem todo mundo está disposto a dialogar. Então assim, você está indo lá fazer um monólogo, ou você está indo lá realmente tentando construir alguma coisa. E acho que nisso a gente precisa ter muito tato, assim, de entender que, assim, tá, o tiozão do Zap, ele vai me ouvir? Ele vai querer ouvir o que eu tenho para dizer? E eu não estou dizendo ouvir para ficar retrucando, mas, assim, ele vai querer ouvir, ele vai dar valor para aquilo que eu estou falando? E se você sabe que o tio do Zap ele não vai fazer nada disso, não vai querer ouvir, você vai querer pegar um recorte do que você falou para causar... Você acha que é melhor nem conversar com o tiozão do Zap? Todo mundo ou tem deixar entrar aqui ou sair ali? Todo mundo tem o tiozão do Zap, né? Todo mundo. E aí isso é pessoal. Depende, assim, o meu objetivo é tentar construir alguma coisa aqui dentro ou não. Eu quero só ficar aqui agradável, meu tiozão mesmo, não sei se ele passar vai mudar de boa, e tal. numa treta. Ou não, sei lá, eu vou encontrar com um primo e eu sei que esse primo é um primo que eu posso ter um papo um pouco mais construtivo, um papo que eu vou conseguir trocar uma ideia muito legal também. Só que aí a gente entra numa outra questão, porque a gente sempre fala, né, o outro, né, nossa, mas como é que eu vou suportar aquele outro falando daquilo? Mas e você? Você está disposto a escutar também o que outras pessoas têm para dizer, sendo que a opinião dessas outras pessoas vai divergir com a sua? E por outro lado também, a gente precisa pensar no seguinte, né? A gente tem um conceito de família, às vezes, que é um conceito muito violento. Como se assim, só porque é família você precisa aceitar tudo, calado, abaixar a cabeça e pronto, acabou. É bem assim, né? E não é bem por aí. Eu acho que a gente sempre precisa pensar assim, neste momento da vida, neste contexto, o que vai me trazer mais bem-estar, né? Porque eu ficar calado às vezes pode ser violento para você também, sabe? Com certeza, até às vezes mais, dependendo, né? Então eu acredito que é muito mais um tentar ponderar, assim. Talvez você queira sair do grupo da família, talvez neste momento da vida seja saudável para você sair do grupo da família, porque receber aqueles estímulos é algo que te deixa mal. Então entenda que não existe um certo e um errado, sabe? A gente sempre tenta colocar dentro dessas caixinhas, né? Então o certo é eu ficar quietinho, ou então o certo é eu retrucar. Não tem certo e errado. E o ideal? Não tem ideal. Não tem ideal. Não tem ideal. Você vai avaliar dentro da sua família, dentro das suas relações e o que você quer e almeja dessas relações, e aí a decisão vai ficar a cargo de cada um. Mas vale o bom senso, vale o bom senso. Vale o bom senso, mas assim, lembrem-se que assim, nem todo mundo está aberto ao diálogo. E não adianta você bater cabeça com quem não quer dialogar. E isso vale para o outro e isso vale para a gente. Isso aí, quando um não quer... Dois não brigam, Dois não brigam, exatamente. Larissa, obrigado. Algum recado, alguma consideração final? Uma rede social para te achar? Minha rede social é Larissa Cabral Psicóloga, no Instagram. Eu sempre falo muito lá, também jogo umas polêmicas. No mais, pessoal, assim, falando em saúde mental, falando desses tempos, se cuidem. Quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre si mesmo, quanto mais cuidados vocês tiverem, mais emocionalmente estáveis vocês também ficam para lidar com essas questões. Porque, veja bem, imagina numa situação lá de família. Se eu estou estável emocionalmente, né, e aquele estável assim, tá, gente? Eu consigo ponderar o que eu vou falar, eu consigo ter senso crítico do que está acontecendo ali, eu consigo respeitar a opinião do outro que não tem o mesmo conhecimento que eu, a mesma formação que eu. Então, assim, se cuidem o máximo que der, porque a gente vai precisar de muito fôlego até o fim desse ano aí. Essa história toda aí, né? Com certeza. Eu acho que a gente vai para um segundo turno ainda, o negócio vai arrastar, mas vamos torcer sempre pelo melhor. Pessoal, não deixem de acessar o endias.com.br. Eu trouxe uma notícia de destaque aqui que eu acredito que é de interesse de vocês, né? Tragédia de Mariana, sem acordo, governos de MG, né, de Minas Gerais e do Espírito Santo, comunicam o fim das negociações. Os dois governos oficializaram nesta quinta-feira, dia 8, que não chegaram a um acordo sobre o projeto de recuperação dos danos causados pela tragédia em Mariana. E mais informações sobre esse assunto, vocês que querem estar a par, tá bom? Tá lá na capa do endias.com.br. De interesse de todos nós, né, a gente acompanhar os desfechos aí dessa tragédia que se arrasta desde 2015. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Vezes. Adorei nosso papo prévio. Teve um papo prévio aqui, tá, gente? Muito gostoso para conhecer melhor a Larissa. E, pessoal, agora gravando, só
reafirmou a grandeza da sua participação, da sua colaboração aqui com o nosso podcast, tá bom? Então tá bom, até a próxima então. Grata pelo convite. Um beijo, gente, até a próxima.